Oi, gente. Ver a família Bolsonaro entrar em desespero desse jeito, ficar ameaçando o Alexandre de Moraes é realmente muito divertido. Eu tô quase pegando uma pipoca para assistir. Sabe por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro, ele tava achando que a traição dele ao Brasil iria ficar impune. Para você que não está entendendo traição, eu vou explicar. Ele estava se reunindo com deputados, com congressistas lá nos Estados Unidos para tramar sanções contra o Brasil, para prejudicar o Brasil, para que fossem perdidos empregos no Brasil. Ele quer prejudicar o governo Lula, e se tiverem brasileiros que venham a perder o emprego, empresas que venham a fechar por causa dessas sanções do governo Trump que ele está querendo organizar, ele não está nem aí para isso. Ele não está nem aí para isso. Agora, ele está ficando muito nervoso porque ele pode perder o passaporte. E aí, como que ele ficou nervoso de perder o passaporte, ele soltou esse vídeo ameaçando o ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos ver o vídeo e depois, ou durante, tecer alguns comentários, não é? Vamos lá. Vocês estão vendo que a minha atividade no exterior é basicamente denunciar os fatos que acontecem no Brasil. Prisão de Daniel Silveira, ministro da Justiça de Bolsonaro indo para a cadeia, general Braga Neto, né, e todas as atrocidades que vocês estão vendo com relação ao 8 de janeiro. Então, a função mais nobre que um parlamento... Isso não é atrocidade, isso se chama justiça. Se você não está acostumado, a gente entende, tendo em vista a sua origem familiar, não conhece muito bem justiça. Tem é denunciar esse tipo de coisa. Mas a gente também conhece e sabe que os nossos inimigos, os ditadores, os tiranos, que temem apenas o que sai da boca de um parlamentar. Engraçado você falar de ditadores. Eu pensei que seu pai e você andavam com camisa do Ustra por aí e defendem a ditadura militar brasileira. Essa sim, que prendeu, que censurou, não é? Um monte de gente. Aliás, o governo dos Estados Unidos, que você vive batendo palma aí e tenta se aliar, o governo dos Estados Unidos patrocinou ditaduras, não só a nossa no Brasil, mas no mundo todo. É aliado dos sauditas, que tem uma teocracia. Ajudaram a implantar o Shah do Irã, lá derrubaram o Mossadegh, que foi democraticamente eleito, e implantar o Shah do Irã, que implantou uma ditadura, e depois o Irã virou uma teocracia também. E ajudou a tirar tantos governantes progressistas e implantar ditaduras. O governo dos Estados Unidos, que você vive batendo continência e batendo palma. Que querem atropelar a imunidade parlamentar, que querem acabar com a liberdade de expressão, que só conseguem se sustentar, agora não mais com a mentira, porque todo mundo já sabe a verdade, só conseguem se sustentar se for calando seus opositores. Agora, Alexandre de Moraes mandou para a Procuradoria-Geral da República analisar a apreensão do meu passaporte. Mas com base em quê? Qual crime? Traição da República. Tramar contra os interesses do Brasil. Um deles. Porque você está em conluio com parlamentares estadunidenses para prejudicar os interesses do Brasil. Isso, viu, Eduardo Bolsonaro, é traição. Se você não sabe, isso não te isenta do crime, não, viu? Conspirar com outra nação para prejudicar o Brasil é traição. E você está conspirando com outra nação para prejudicar os interesses econômicos e estratégicos do Brasil. Inclusive, você deixou isso muito claro. Você queria sanções contra o Brasil para gerar desemprego no Brasil, para gerar empresas falindo, porque você queria que o Brasil piorasse economicamente para que isso prejudicasse a popularidade de Lula. Sabe? Esse é apenas um dos potenciais crimes que você pode enfrentar julgamento caso você volte ao país. Não é? Caso você volte ao país. O que eu falei? O que eu fiz? E mais, a autoridade que está sendo criticada, que se diz vítima, é o mesmo que vai pedir uma investigação contra mim para me colocar dentro de algum inquérito que ele abriu, para depois ele determinar a pressão do meu passaporte? Não, a vítima são os interesses do Brasil, viu? Não é o Alexandre de Moraes, não. O Alexandre de Moraes não representa o país todo.
as sanções que os Estados Unidos poderiam implementar e que você estava fazendo lobby lá nos Estados Unidos iria produzir desemprego aqui. Poderia produzir desemprego. Poderia produzir perdas econômicas para o Brasil. E é por traição, que é um dos crimes que você potencialmente pode estar sendo investigado. Outros crimes também devem ser investigados, né? Ou crimes em potencial, né? Porque até hoje a história dos funcionários fantasmas e das compras de apartamentos com dinheiro vivo, coisa típica da máfia, nunca ficou muito bem explicada, sabe? A loja de chocolate também não ficou explicada, né? Tem muita coisa nebulosa que cabe ser investigada. E o seu papel também no golpismo, na tentativa de golpe de Estado, que também deve ser investigado. Mas enfim. Que democracia é essa? A gente sabe que isso daí já não existe há muito tempo. Vou continuar denunciando Alexandre de Moraes. Tem que cortar minha língua, Alexandre de Moraes, para fazer eu parar. E você, a história nos mostra, vai cair e não vai demorar muito. Tá falando contra que o Alexandre de Moraes vai cair e não vai demorar muito. Como se o problema deles com a justiça brasileira fosse restrito ao Alexandre de Moraes. A gente sabe que o plano desse pessoal era o plano dos golpistas, né? O plano do pai do Eduardo Bolsonaro e de seus aliados, que ele agora defende, era matar o Alexandre de Moraes, matar Lula, matar Geraldo Alckmin e não só matar essas pessoas, implementar uma ditadura militar no país. E eles estão choramingando para os Estados Unidos, isso é muito importante entender. Porque, historicamente, os Estados Unidos interferiu na política dos países a favor de uma direita que entrega tudo para os interesses das grandes corporações estadunidenses. Sempre fez isso. Sempre fez isso. Fez isso no Chile, fez isso no Equador, fez isso no Peru, fez isso na Argentina, fez isso no Brasil. Ou seja, os Estados Unidos e a CIA, né, as organizações de inteligência americana, eles tramaram ao longo de todo o século XX, né, e inclusive um pouco no século XXI também, né, tramaram e interferiram nas democracias de outros países para servir aos interesses das grandes corporações empresariais. E o Eduardo Bolsonaro, ele foi para os Estados Unidos porque ele agora tem um Congresso que é aliado a essas corporações empresariais, um presidente que é aliado ao interesse dessas corporações empresariais e desses bilionários, e ele quer novamente que os Estados Unidos interfira na democracia brasileira em favor deles, porque eles não têm força política sozinhos, porque eles são incapazes de sozinhos fazer isso. E ele está acreditando que o Supremo Tribunal Federal vai cair e que eles vão recuperar o poder com a ajuda dos Estados Unidos, porque não conseguiram fazer o golpe com as Forças Armadas aqui no Brasil. Porque naquela época, isso é importante lembrar, naquela época, embora eu não tenha simpatia pelo Biden, o Biden não quis apoiar uma iniciativa golpista dos golpistas aqui brasileiros. E também tiveram pessoas no Exército e na Aeronáutica, né, generais, que não embarcaram no golpismo. Enfim, é esse o cenário e tá já passou e muito da hora dos aliados dos oligarcas brasileiros começarem a ser responsabilizados na justiça pelos seus crimes. E no caso do Eduardo Bolsonaro, tem um agravante da traição. Porque tramar com outros países sanções econômicas ao Brasil só porque não está no poder, só porque justiça começou a se fazer nesse país e os golpistas estão sendo punidos, mostra o quão baixo pode afundar o bolsonarismo em busca do seu próprio poder. Pode querer destruir o Brasil, destruir a economia brasileira para atingir os seus objetivos. E é por isso que é tão importante compartilhar esse vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo.